Oi, professor. Meu nome é Vinícius e eu vou falar um pouco sobre a segunda etapa do nosso projeto. Na primeira etapa, a gente criou essa topologia aqui dessa imagem, utilizando o Catará numa máquina virtual. E agora, nessa segunda etapa, a gente fez a implementação das regras de Firewall e de DHCP no computador. O objetivo dessa etapa foi implementar configurações que permitam gerenciar essa rede usando regras de firewall. Foi composto por 3 passos bem simples, onde a gente mexeu nos roteadores e implementando o DNS e o DHCP para fazer essas regras aí. O passo 1 foi a adição das regras de firewall, que a gente fez por meio das configurações do R1 e do R2, onde primeiramente a gente usou aqui o comando iptables nat para implementar justamente essas regras aqui que o senhor colocou do nat. E ele recebe internet através do R1. E aqui no R2 a gente colocou justamente as regras para enviar e receber pacotes. Essa foi a configuração da etapa 1, onde a gente fez uma configuração do NAT nos roteadores para a implementação do firewall. E agora a gente precisa configurar o DHCP para fazer tudo funcionar. Vindo aqui na pasta DHCP Startup, a gente tem aqui logo na primeira linha, a gente tem a configuração do DNS porque é uma coisa necessária para fazer a implementação do DHCP. E aqui no apt-get a gente atualiza a base de pacotes a base de dados dos pacotes que serão instalados. Logo na linha 8, a gente instala todos os pacotes do servidor com as configurações disponíveis do servidor DHCP. E após instaladas, a gente já inicia elas aqui na linha 9. Seguindo, a gente precisa de uma interface de rede. E a gente colocou essa ETH0 porque era disponível para a nossa rede. Agora, uma vez que a gente já implementou o DHCP, a gente precisa configurar ele, né? E isso é justamente o que foi colocado aqui no passo 2. Aqui na primeira linha, a gente tem a definição do endereço de subrede e da máscara de rede, que vai aparecer no computador. Logo aqui a gente precisa definir o gateway, que a gente define com esse comando aqui de option routers. Logo em seguida, faixa disponibilizada, que vai do 100 ao 200. Isso são as faixas, como é que se diz? O endereçamento dinâmico que vai acontecer nas máquinas dessa rede. No caso, como só tem uma, ela vai possuir esse endereço aqui quando a gente rodar lá. O endereço broadcast e o servidor DNS, que podem ser vistos logo aqui, broadcast e servidor DNS. E o nome do domínio, aqui por último, que é o mesmo link que foi colocado aqui, a gente implementou aqui. Esses outros comandos são necessários para a implementação. Enfim. Agora, vindo configurar o PC, a gente tem um comando bem simples, dhclient, que é só isso que precisa, mas como estamos usando o Katara, existe um erro que a gente precisa desses 2 outros comandos para evitar ele. Uma vez com o DHCP e com a máquina configurada, a gente já pode testar. Vindo aqui no computador, a gente tem esse comando ifconfig para ver as configurações da máquina. Ifconfig. Aqui foi.
Eu esqueci o N. E como eu disse, aqui a gente tem a máscara de rede, que foi definida aqui no DHCP config, exatamente aqui a netmask, aqui no, logo aqui no computador, aqui, a netmask. Aqui a gente tem o broadcast, também definido aqui na configuração do DHCP. E a gente tem o endereçamento dinâmico, que como eu disse, é logo o primeiro porque só tem uma máquina. Mas se tivesse uma segunda, ele adotaria o endereço seguinte. Agora vindo aqui para o DHCP para testar, a gente abriu no terminal por motivo de praticidade. Assim. Tem esse comando aqui também, que eu tentei deixar preparado, mas não na mão mesmo. etc /init .d /sc status. Esse comando foi para ver se está funcionando. E aqui logo fala status of ISC DHCP is running. A gente pode também ver o ifconfig para ver as configurações do servidor. Aqui os mesmos parâmetros que a gente definiu aqui, máscara, endereçamento de net. Eu acho que aqui em algum lugar também tem o nome. Não. Mas enfim. É isso. Com esses testes, a gente concluiu a segunda etapa do nosso projeto.